um erro no acerto do terreno pode alterar completamente a arquitetura. E é um processo de conhecimento, né, de hábitos. A arquitetura só vai acontecer com a estrutura executada de uma forma correta. Os clientes mudam de opinião, né? Então eles são influenciados às vezes por uma visita, por uma viagem. O detalhe bem pensado, bem executado é aquele que não vai chamar atenção. É como se a gente estivesse vendo uma planta naquele desenho, naquela escavação inicial ali. Então, quando o cliente chega no escritório, a gente faz uma entrevista, que é o chamado briefing, né? Com vários temas, enfim, que a gente precisa entender para identificar qual é o perfil do cliente, né? O que ele está buscando com a casa, enfim, qual é o propósito do projeto. E é um processo de conhecimento, né? De hábitos, de preferências, de lazer, enfim. Então, é um processo bem aprofundado para entender qual é a experiência que ele busca com o projeto. Chegando no local, no lugar, eu sempre fico atento às informações que ele traz para a gente. Questão de iluminação, o vento, os vizinhos, os visuais, a geografia do lugar. Isso tudo interfere muito na hora do início do projeto. Quando a gente faz a visita no terreno, a gente precisa olhar as condicionantes naturais, né? Então, as potencialidades daquele lugar, né? Para a gente não criar um objeto estranho e também, né, não prejudicar a vista, a experiência da pessoa dentro da casa. Então, a gente se preocupa com o sol, a gente se preocupa com a ventilação do terreno, a ambientação da estética da casa dentro daquele contexto. Na hora que a gente está projetando, a gente pensa também nessa questão, né, de como a casa vai envelhecer ao longo do tempo. Então, quando a gente vai num terreno vazio, a gente tem muitas possibilidades, né? A gente busca uma inspiração daquele lugar para fazer o projeto, e a gente tem essa responsabilidade de criar um projeto, uma obra que ela se permaneça atualizada dentro do tempo. O início da obra ele sempre se dá com a movimentação, o acerto do terreno, que a gente chama. A própria palavra acerto, né, diz muito que no nosso escritório a gente sempre prioriza por não ter grandes movimentações de solo, né? É um ajuste mesmo, um ajuste fino para melhor implantar a casa, o edifício naquele local. É fundamental essa fase porque um erro no acerto do terreno pode alterar completamente a arquitetura final do projeto. Então, é uma fase muito importante que é o início mesmo da obra. A terraplanagem, a forma como a gente acomoda os platôs e faz a distribuição dos taludes, enfim, o acerto do terreno em si, ela precisa viabilizar o percurso, a movimentação do cliente no terreno. Então, a solução técnica bem feita de uma implantação, ela não só gera essa permeabilidade do cliente no próprio terreno, como também facilita a implantação da casa desde a fundação. Essa preocupação inicial com o terreno, ela permite essa solução mais adequada para o resultado, né? Para o resultado do projeto.
Com a obra evoluindo, né, a partir da movimentação do acerto do terreno, inicia-se a parte da fundação, toda a parte estrutural da casa que a gente acaba não enxergando, mas que já é a alma da edificação, já está ali, né? A arquitetura só vai acontecer com a estrutura executada de uma forma correta. Também é um outro ponto que é muito importante e não pode existir erro, porque se existe uma alocação errada ou um esquecimento de alguma das etapas dessa fase, podem impedir ou inviabilizar o resultado arquitetônico que a gente está esperando. No nosso escritório, a gente consegue enxergar muitas vezes a arquitetura final já nessa fase, que é a fase, o esqueleto, vamos chamar assim, da estrutura. Já começa a ficar claro pelos nossos olhos se a arquitetura vai acontecer mesmo ou não, né? Qual o tipo de problema que pode surgir e qual o caminho que a gente vai tomar para reverter, né? Conseguir acertar esse desvio que pode ter ocorrido na execução. O principal assunto de uma obra é a base, né? É a fundação. Então, a gente fica muito presente no processo porque uma alteração em cota, uma movimentação de terra que não foi tão bem pensada pode gerar um resultado diferente. Então, a comunicação com a obra desde o início é importantíssima. Assim, a gente sempre está dentro do escritório pensando em acertar o que a gente projetou com a execução, né? Então, a gente sai desse momento, né, de terraplenagem, passa pela fundação. Então a gente precisa, no campo, a gente precisa ter sempre um profissional extremamente técnico, né? Então, que vai trazer essa segurança desde o início. É emocionante a gente ver já riscado, né, nas valas, né, que se abrem para fazer a fundação, a gente já vê riscado os ambientes. É como se a gente estivesse vendo uma planta naquele desenho, naquela escavação inicial ali, né? Então, para a gente é muito emocionante ver isso acontecendo. Então, a gente que está no nosso dia a dia, a gente consegue já visualizar o resultado final, né? Acho que a fase de acabamentos ela é uma fase muito interessante também. Eu acho que é mais atrativa para o cliente, que ele começa a ver o resultado mais próximo do final. Eu particularmente gosto bastante das fases iniciais, porque eu já consigo enxergar a arquitetura que a gente pensou naquela fase, mas para muitos clientes é mais difícil, então eu acho que por isso que eles se sentem mais atraídos nessa fase. E é uma fase que exige muito da obra e do escritório de arquitetura, porque são os pequenos detalhes, eles estão nessa fase. E eu gosto de dizer que o detalhe bem pensado, bem executado, é aquele que não vai chamar atenção, que o cliente nem vai perceber que ele está ali. Então é uma fase de final de arremates que vão fazer o cotidiano de quem usa essa arquitetura ser mais agradável. O processo de projeto está todo desenhado para o cliente ter visibilidade do resultado final, né? Então, a gente faz as apresentações de materiais, ambiente a ambiente, mostrando possibilidades, né, de aplicação no piso, na parede, no teto, enfim. A gente passa por todos esses temas, né? E quando a gente chega no momento de finalização,
a gente tem um processo de decisão final, né? Então a gente pensou, como a obra é algo que leva tempo, né? Então uma obra tem um processo natural de execução e ela leva um tempo, os clientes mudam de opinião, né? Então eles são influenciados às vezes por uma visita, por uma viagem. E quando a gente chega num processo, quando a gente chega nesse momento de decisão final, a gente retoma de novo, né? A gente volta com o cliente a visitar esses temas para que ele tenha uma decisão atualizada, né? Dentro do contexto, inclusive, né? Geral. Então, os acabamentos, eles são importantíssimos dentro desse resultado final. Então, por isso que a gente tem esse processo de decisão com o cliente quase que faseado, né? Então, a gente decide em projeto porque a gente precisa saber, ter certeza desses acabamentos em projeto. E quando chega no momento da decisão, da escolha final, ele vai escolher lá na obra. A ideia é que o cliente ele entre e tenha a memória, inclusive, dessa decisão, né? Poxa, fui lá na obra, decidi pela pedra X e ela está aqui na minha parede. Eu tive esse controle do resultado também, né? Então, assim, como no escritório a gente abre essa oportunidade para o cliente decidir junto com a gente, então é muito legal, assim, o resultado final ele acaba sendo uma consequência dessa construção que a gente foi fazendo junto com o cliente durante o processo.